Agora sim, são 10h39. Vamos abrir a tela, porque temos o prazer de receber novamente, o doutor Cássio Timóteo da Costa, ele que é advogado de várias áreas do direito, e hoje nós vamos conversar um pouquinho para levar muita informação e conhecimento com, é claro, o doutor Cássio sempre aqui com a gente nessa quarta-feira gelada, mas o sol já está saindo, né, doutor? Seja bem-vindo novamente à telinha da programação da TVC Panorama, doutor. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Está um dia lindo hoje, né? Em que pese o frio aí, está um sol, um céu azul aí, então tá um dia muito agradável. Adilson, hoje eu trago a todos um tema que está em repercussão nacional, que é a questão da pejotização. É uma situação que está sendo, inclusive, analisada pelo STF. E espero aí que os nossos ouvintes, os nossos participantes, eles participem, façam perguntas também, e que eu possa esclarecer de uma forma clara essa situação tão delicada nas relações de trabalho. Pejotização. Você já ouviu falar nessa palavra? Pode ser, talvez, desconhecida para muitos, né? Para muitos que estão nos assistindo, mas é isso mesmo. Doutor Cássio vai, é claro, com o seu conhecimento, vai trazer o que é pejotização, e você pode participar. 3360-1101, 3360-1101, participe com a gente ao vivo no programa A Hora do Povo desta quarta-feira. Doutor, pejotização, confesso para o senhor que eu já ouvi falar nessa palavra, né, que é um pouquinho complicada, podemos dizer assim, para nós que não entendemos muito na área do direito, mas o senhor pode explicar para o nosso telespectador, que eu sei que o senhor consegue e fazer isso muito bem, doutor. Perfeito. Adilson, o que é pejotização? É quando a empresa ela contrata uma pessoa física e, ao invés de registrar ela como funcionário, dando os direitos trabalhistas, pagando INSS, FGTS, a empresa solicita que esta pessoa física abra um CNPJ, abra um MEI, e firma com essa pessoa física um contrato de prestação de serviço. O propósito da pejotização, em alguns casos, é que a empresa não precise de estar pagando essas despesas ao governo, esses encargos sociais, e utilize esse empregado como se, na verdade, um prestador apenas fosse. Então, a pejotização nada mais é do que a criação de um CNPJ ou a utilização de um CNPJ para utilizar a mão de obra de uma pessoa física como se não fosse empregado. Esta seria o conceito, digamos, de pejotização. Entendi, doutor. Então, é um meio das empresas grandes ou médio porte, né, usar, né, o CNPJ, né, da criação do MEI, né, por essa quase uma terceirização, né, doutor, na verdade? Na verdade, existe uma distinção entre a terceirização e a pejotização. Perfeito. O que acontece? A pejotização é uma forma dos empregadores fraudarem direitos trabalhistas. Eles simulam um contrato de prestação de serviço através da utilização de um CNPJ em nome desta pessoa física, para que não haja necessidade de contratá-lo como empregado. Já a terceirização é uma outra coisa. A terceirização é quando você contrata uma pessoa jurídica para exercer determinadas atividades na tua empresa, e essa empresa contrata funcionários. A situação e a grande discussão jurisprudencial está exatamente na questão da relação direta. Na pejotização, a empresa ela usa a mão de obra da pessoa física que é dona do CNPJ. Na terceirização, não. Você contrata uma empresa e essa empresa contrata funcionários para fazer o trabalho de determinadas atividades que você eventualmente não quer mais assumir diretamente dentro da tua empresa. Por exemplo, eu tenho uma fábrica, eu não quero cuidar diretamente da segurança, da limpeza ou do transporte. Eu contrato uma empresa para esse fim e essa empresa contrata funcionários. Aí nós estamos num conceito claro de terceirização. A pejotização, que é a grande discussão no momento, inclusive está no STF para discutir a legalidade ou não dela, é quando você, por exemplo, pega uma pessoa física e esta pessoa física abre um CNPJ para prestar determinado serviço para a pessoa jurídica. E ela não contrata ninguém, nem utiliza da mão de obra diversa, pelo contrário, ela exerce isso de forma pessoal, com subordinação, com pessoalidade. Então, para todos os efeitos, ela apenas, ao invés de estar registrada, ela utiliza um CNPJ para emitir nota fiscal e manter essa relação com a pessoa jurídica. Perfeito, doutor. Agora, 10h43, você está ao vivo com a gente nessa
quarta-feira, né, de tempo frio, gelado aqui no nosso litoral catarinense. Imagina na Serra Catarinense, que deu aí negativas, né, como a gente já comentou aí no início do programa, né? Mas vamos lá, vamos lá. O apresentador está de jaqueta, o doutor também está bem agasalhado, né, e o ar-condicionado aqui está firme, hein, gente? Vamos com a participação do nosso espectador na tela do programa A Hora do Povo, Rafael. É mais ou menos o que o doutor estava falando, né, a respeito ali, né? Qual a diferença, doutor, da terceirização e da pelotização? Já é uma outra sigla, já é um outro nome, né, doutor? Na verdade é pejotização. Pejotização, né? Isso. Doutor? Ok. A terceirização é o que eu estava explicando. É quando você pega uma empresa, você contrata, uma empresa contrata outra empresa e esta empresa contrata funcionários para exercer atividades de meio da empresa, por exemplo. Essa situação da terceirização é totalmente lícita no Brasil e não existe discussão quanto a isso. A problemática está na pejotização. É quando você está utilizando a mão de obra de pessoa física e esta pessoa física é a titular do CNPJ que está nesta relação contratual, que está emitindo nota fiscal, como se uma empresa contratada fosse. E, na verdade, existe um entendimento hoje que briga contra a legalidade dessa pejotização, que isso estaria possibilitando fraudes trabalhistas, porque, tecnicamente, os empresários estariam optando por essa modalidade de contratação para não precisar mais pagar 13º, para não precisar pagar férias, para não precisar pagar o FGTS, não precisar pagar os encargos sociais. Então, a grande discussão jurisprudencial hoje é no sentido de, quem sabe, evitar essa manobra, evitar que os empresários utilizem dessa manobra, para que, se eventualmente for contratar alguém para prestar determinado serviço, essa atividade, e ela for exercer essa atividade diretamente para a empresa, seja empregado. Agora, se eventualmente é uma empresa que vai contratar outros funcionários, daí esse contrato sim será aceito na modalidade de terceirização, mas não aceitar a pejotização na modalidade que está sendo feita. É um tema complexo, né, para quem, né, de repente é leigo no assunto, mas para o doutor Cássio, que domina essa área, né, fica tão fácil, né, até de entender, né, as explicações do doutor Cássio, que veio hoje falar sobre um assunto bem bacana demais. Doutor, tem uma pergunta aqui também. Bom dia, doutor. Por que o STF, doutor, suspendeu aí os processos sobre esse tema, doutor? Teve alguma razão, doutor, mais específicas? Sim, na verdade, o que acontece? O STF, que é a nossa corte máxima, né, ela tem a responsabilidade, e dentro dos seus fundamentos constitucionais, a responsabilidade de sedimentar entendimentos quando há conflitos em julgados, para que evite a divergência de interpretações jurisprudenciais no país. Então, o STF ele acabou suspendendo todos os processos trabalhistas no Brasil que estão julgando ações que visam reconhecer ou não a legalidade da pejotização, ou que visam reconhecer ou não a legalidade de contrato de prestadores de serviço, para que eles analisem essa situação e emitam um parecer, emitam um entendimento, para que todos os juízes, com base nesse entendimento, possam proferir a sentença de uma forma uniformizada, ou pelo menos de uma forma organizada, para que não fique locais dando sentença de forma diferente dos outros, criando uma insegurança jurídica. Então, o STF hoje tem a obrigação de analisar essa situação, e acabou que suspendeu milhares de processos no Brasil, porque vem, principalmente após a pandemia, sendo criado uma política, um hábito das empresas de fazerem esse tipo de contratação, de contratarem pessoas como microempreendedores e essas pessoas exercerem algum tipo de atividade perante a empresa como prestadores de serviço. Porém, em muitos casos, essas pessoas não são prestadores de serviço, são empregados que cumprem jornada, cumprem obrigações específicas com subordinação, possuem muitas vezes no próprio contrato uma remuneração específica, determinada, mensal ou quinzenal. Então, de uma forma muito objetiva, é muito claro que não se trata de um prestador de serviço, se trata sim de um empregado que está tendo seus direitos trabalhistas sonegados ou fraudados por essa modalidade de contrato. Então, diante de todo esse conflito social que está tendo, e que nós estamos falando de milhares de ações no Brasil, o STF, com essas provocações, o STF vem, obviamente, puxar para si a sua responsabilidade de fazer essa análise e interpretar se de fato é válida ou não a pejotização.
já havia, em 2018, após a reforma trabalhista, uma consolidação do STF no sentido de que a pejotização era válida desde que o prestador de serviço não exercesse a atividade fim da empresa. Por exemplo, era um segurança, era um serviço de limpeza. Numa fábrica, por exemplo, ela não era diretamente a mão de obra utilizada para o produto final. Esses casos até se aceitaria a pejotização desde que o salário e as condições fossem compatíveis. Perfeito. Então, entenderia que se a parte concordou que aquilo é uma prestação de serviço, estaria dentro da legalidade. Mas existe uma grande corrente dizendo que isso fere a liberdade dos trabalhadores, porque até que ponto você tem a liberdade realmente de discutir com a empresa o seu contrato? Qual é o poder que você realmente tem de dizer, não, eu não quero ser PJ, eu quero ser funcionário? Nós temos aí uma situação muito complexa, que é a questão do poder econômico. Obviamente, a empresa, o empresário, sempre vai dominar nessa relação de direitos e vai impor ao empregado aquilo que bem lhe agrada. Então, se o direito não intervir, se o Estado não intervir, essa relação muitas vezes pode causar injustiças. Então, a situação de que havia esse entendimento em 2018, onde dava a todos a possibilidade de aceitar diante de uma negociação, é complexo e realmente merece uma melhor interpretação aí pelo STF. Muito bem, doutor. Agora 10h50, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já voltamos. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo nesta quarta-feira, de tempo gelado em todo o nosso estado de Santa Catarina. Estou vendo aqui, o nosso cinegrafista tá bem agasalhado, né? Juan, né? Todo o pessoal aí da nossa produção estão super agasalhados, eles vêm bem mais cedo, né? Para preparar tudo, né? Deixar tudo certinho, a parte técnica, estúdio 1, estúdio 2, né, para os apresentadores chegar aqui e está tudo certinho. Inclusive, doutor Cássio hoje com a gente, doutor Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado, né, que atende em várias áreas do direito, e hoje nós estamos falando sobre um tema, né, que até então, para mim, seria um tema meio que desconhecido, imagina, para você de casa, mas com as explicações do doutor Cássio, sempre fica melhor de entender as situações. Inclusive, tem mais perguntas para nós seguir em frente sobre pejotização na tela do programa A Hora do Povo. Marcos, obrigado pela sua audiência também. Bom dia, doutor. Por que a pejotização pode ser considerada ilegal, doutor? Pode, doutor, mesmo? Sim, na verdade, a discussão toda que está sendo levantada junto aos tribunais superiores, na verdade, ao STF, né, que é o guardião da Constituição e os direitos fundamentais. Né? A questão é o seguinte, o que efetivamente está sendo analisado e o que isso pode impactar? É porque hoje está sendo utilizado esses contratos para contratar pessoas, ao invés de utilizar o modelo tradicional, que é a contratação como empregado. Então, se eventualmente o STF vier a reconhecer a legalidade, nós temos a probabilidade ou eventualmente o risco de ter uma enxurrada de pessoas migrando no Brasil de empregados para prestadores de serviço. Vai aumentar o número de empresários, microempreendedores, né, no Brasil. Em contrapartida, o número de empregados registrados vai diminuir. Num primeiro momento, talvez os gráficos da economia possam parecer brilhantes, como se eventualmente as pessoas estivessem empreendendo, mas na verdade não é isso que vai estar acontecendo. O que vai estar acontecendo são empregados tendo seus direitos sonegados, empregados tendo a problemática de ser afastado das garantias previstas pela CLT. Então, automaticamente, essa situação ela é uma situação que é muito delicada, porque se for autorizado, nós temos aí o poder econômico se sobrepondo sobre a necessidade das pessoas e correndo o risco, eventualmente, das empresas começarem a utilizar disso para não gastarem tanto com encargos sociais, mas, em contrapartida, essas pessoas estarem perdendo direitos que foi levado anos para serem conquistados, que é o 13º, que é as férias, que é o fundo de garantia. Em contrapartida, existe uma outra linha dessa discussão, que é a problemática que, se for reconhecida a ilegalidade, nós temos a problemática de todas essas pessoas que vêm trabalhando na modalidade de PJ
e que vai possivelmente lançar aí um passivo trabalhista para todas essas empresas. E é isso que eu ia perguntar para o senhor, doutor. O que muda, doutor, né, no caso, nesses direitos aí para trabalhadores PJ e também para CLT, doutor? Basicamente, quem é PJ não possui 13º, não possui férias, não possui descanso semanal remunerado, não possui o direito ao afastamento do trabalho com os benefícios previdenciários, vai ter que automaticamente, por si só, fazer o recolhimento junto à Previdência para poder ter esse resguardo, se eventualmente ficar doente. A empresa, de um modo geral, também, na questão de responsabilidade civil por eventual acidente, já entra numa outra esfera de discussão, porque nós não estamos tratando de um empregado, nós estamos tratando de um prestador. Então, o prestador, de um modo geral, as responsabilidades civis são analisadas diferente. Então, assim, esse prestador de serviço, obviamente, ele está muito menos protegido juridicamente nesta prestação de serviço do que se empregado fosse. Agora, se é empregado, você tem todos os direitos previstos, tanto pela Constituição, quanto pela CLT, como por outras normas eventualmente como conexas. Previdenciário, né, doutor? E isso, pelas normas conexas relacionadas ao direito do trabalho e direito previdenciário. Então, assim, é um julgamento muito importante, muitas pessoas acabam não tendo conhecimento deste processo que está junto ao STF. É extremamente necessário levar isso ao público, levar ao conhecimento da população em geral, porque vai afetar principalmente o trabalhador, que é a grande massa da população. O trabalhador pode enfrentar uma dificuldade muito grande depois de se inserir no mercado de trabalho, porque vai ser chantageado pelo empresário, eventualmente, nessa situação de como que vai ser a contratação. E eu também trago à tona aqui o risco para as empresas que estão utilizando a pejotização no momento, que eu não aconselho, inclusive na consultoria das empresas que eu represento na nossa região, eu sempre deixo claro que eu não oriento que seja feita a pejotização, Pode trazer porque eu acredito que vai ser anulado, o meu posicionamento é que vai ser anulado e vai ser reconhecido a ilegalidade dessa modalidade de contrato, e isso certamente vai gerar um passivo trabalhista muito grande, porque poderá os empregados com seus direitos fraudados, que vão ser reconhecidos como empregados, postularem até 5 anos para trás os direitos sonegados. Perfeito. E se nós pensarmos em 13º, férias, fundo de garantia, nós temos aí um passivo trabalhista bem grande. Bastante. Sem contar que a empresa, obviamente, na questão da prestação de serviço, não controla a jornada de trabalho de forma tão eficaz quanto na relação de emprego. Então, obviamente, aí vai ter até uma discussão de jornada de trabalho, de eventual afronta aos princípios da dignidade por trabalhar mais do que o limite constitucional. Então, assim, é uma situação bem complexa, tanto para os empresários que estão usando essa modalidade, quanto para o trabalhador, de modo geral, o que isso vai refletir no seu dia a dia. É uma série de aditivos que pode causar transtorno para o empresário, né, doutor? Sim. Tem uma última pergunta aqui, doutor. Quais os riscos, doutor, aos empresários, né, se o STF entender ilegal a pejotização, doutor? Exatamente isso que eu estava falando, é o passivo trabalhista. É a problemática do quanto que isso vai impactar na empresa. Porque assim, nós temos um empresário lá que tem um faturamento, muitas vezes, de 20, 30 mil reais por mês. Às vezes, uma ação trabalhista com um pedido de 40, 50 mil praticamente quebra a empresa. Nós temos que entender isso. Os empresários eles precisam se atentar à situação de que as duas principais problemáticas jurídicas que impactam diretamente na continuidade de uma empresa é a situação trabalhista e a situação tributária. Perdão. A situação tributária, se não bem controlada, se não bem organizada, ela se torna um problema de liquidez para a empresa. A empresa não consegue respirar, porque ela fica endividada, ela está sempre no refis ou no parcelamento, e ela acaba ficando numa situação onde ela não consegue mais operar com saúde financeira. E a trabalhista, muitas vezes, se não for bem administrada, bem organizada a questão de análise jurídica, pode se tornar um passivo que, quando estoura efetivamente numa demanda, numa vitória trabalhista aí do empregado ou desse prestador que eventualmente foi fraudado. O prejuízo é grande, né, doutor? O prejuízo é grande e o empresário não consegue dar a volta daí, porque ele não consegue manter a despesa mensal e ainda tirar num mês mais 40, 50, 60 ou o valor que eventualmente for definido pela Justiça do Trabalho. Então é importante que os empresários
Analisem bem essa situação jurídica, não deixem isso para depois, porque quem sabe você está criando aí um passivo trabalhista gigante e lá na frente um buraco, onde a sua empresa vai cair e não vai mais conseguir sair daquele buraco, ou efetivamente vai se endividar de forma que não vai ser mais viável a manutenção do negócio. E vai arrumar um grande problema também para resolver. Isso. Talvez, como o doutor falou, não consiga, né, financeiramente dar a volta por cima. Né, Isso aí. Muito bem, 11h02, doutor Cássio, passa rápido demais as nossas horas. Vou agradecendo nosso advogado ter vindo nessa quarta-feira. Aguardo o senhor na próxima ocasião, doutor, para trazer um tema que sempre os nossos telespectadores realmente gostam de ouvir as explicações do senhor. Obrigado, doutor. Muito obrigado, querido, viu? É um prazer estar aqui, é um prazer estar compartilhando um pouquinho do conhecimento. Eu sempre falo que aqui o nosso propósito é apenas ajudar as pessoas, ajudar principalmente o cidadão comum que não tem conhecimento jurídico, a proteger os seus direitos, a saber aquilo que lhe é devido, para que consiga viver com mais qualidade, consiga ter mais dignidade perante a sociedade. E ajuda e muito, e mais ainda, né, gratuitamente as informações dos nossos advogados para você, telespectador que acompanha toda a nossa programação. Vamos rápido ao intervalo comercial e voltamos com as ocorrências da polícia que movimentou nas últimas 24 horas a nossa região. É um instante só.